A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez com alegria, temor e tremor, reconhecendo também a responsabilidade que é ser porta-voz da palavra do Senhor. E louvo a Deus por mais essa oportunidade, pela confiança que é depositada na minha pessoa, na vida da minha família também, e pelo privilégio que é poder contribuir com essa igreja para o crescimento do reino de Deus aqui nessa cidade. Hoje a gente ministrou louvor ali com a família incompleta, né? A nossa caçula, ela está passando por uns dias um pouco difíceis assim, mas louvamos a Deus por nossa família estar aqui hoje, aqui reunida. Não podemos vir todo mundo hoje no período da manhã, mas estamos aqui. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui na casa do Senhor juntamente com os meus irmãos. E nessa noite nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. O irmão Gerson já fez a oração, nós temos nos colocado já na dependência do Senhor, e é nessa dependência que nós vamos estar nesta noite, com o compromisso de estar trazendo a palavra do Senhor, baseada no texto do livro de Josué, no capítulo 7. Vamos ler três versículos, 2 do capítulo 7 e 1 do versículo 8, sendo que o tema a ser trabalhado, que foi me dada essa missão, está dentro do capítulo 7 e do capítulo 8. Então nós vamos estar fazendo esse resumo na leitura apenas desses 3 versículos, para a gente poder entender aquilo que a gente vai falar no decorrer da mensagem, com o compromisso de me abrir a palavra de Deus, ler, explicar e tentar aplicar para a igreja nessa noite, amém? Josué, livro de Josué, no capítulo 7, o versículo 1, versículo 25 do capítulo 7 e o capítulo 8, versículo 1, nós vamos estar lendo. Josué 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 25, do capítulo 7. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. O livro de Josué, ele é um livro fascinante. Ele está cheio de aventuras, de batalhas, de conquistas, mas acima de tudo, esse é um livro, é uma literatura inspirada pelo nosso Deus, contendo assim registros e princípios divinos. Eu já ouvi pessoas dizerem que não se agradam da leitura do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é algo que é recheado de morte, é regado de morte e de violência, as histórias do Antigo Testamento. Pois bem, essa é a realidade desde que o mundo é mundo. Nós vivemos numa sociedade em que a violência está em todas as partes. A violência está nos vídeos que são compartilhados nas redes sociais. A violência está estampada nas capas de jornais e de revista. A violência está nas manchetes dos telejornais. O país que moramos tem violência, o estado que moramos, a cidade que moramos, o bairro que moramos, a rua que moramos e às vezes até a casa em que nós moramos. E o Antigo Testamento nos apresenta exatamente o contexto daquela época. O problema é que nós somos influenciados pelo politicamente correto e queremos fugir dessa verdade, não falar dessa realidade, fazendo de conta que isso não existe, não acontece. Interessante que para o politicamente correto, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus já é uma mensagem de violência. Por quê? Porque a mensagem central do Evangelho consiste na morte do Senhor Jesus numa cruz. Esse Jesus que derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Portanto, a mensagem
envolve sangue, envolve morte e fica complicado a gente fugir dessa realidade. O tema central até envolve, como a gente já falou, sangue e morte, mas também o tema do Evangelho, o tema do Antigo Testamento consiste na graça, nas misericórdias e no agir de Deus em favor do seu povo. E nós estamos trabalhando uma série de mensagens baseada no livro de Josué. E a primeira mensagem que deu início aqui a essa série de mensagens consistiu nos desafios para a liderança. A semana passada, a segunda mensagem consistiu em como vencer os obstáculos para conquistar as promessas de Deus. E hoje o tema da nossa mensagem é derrotados por causa do pecado. E esse tema está baseado nos capítulos 7 e 8 do livro de Josué. Mas antes de nós adentrarmos os textos que nós vamos ter como base para a nossa mensagem, nós precisamos fazer uma retrospectiva. E Josué, o desbravador, o valente, o guerreiro Josué, ele sucedeu a liderança de Moisés com o povo de Israel. E Josué ele foi incumbido pelo próprio Deus de conquistar juntamente com o povo a terra prometida, a terra de Canaã. Interessante saber, diante dessa realidade, que Deus ele promete, mas o homem, a pessoa, ela tem que fazer a sua parte. E ao se deparar com Canaã, a terra que Deus prometeu, o povo se deparou com o primeiro obstáculo, e nós vimos isso a semana passada na mensagem, que foi o Rio Jordão. Mas Deus, de forma miraculosa, fez com que todo o povo de Israel passasse no meio do rio a pés seco, a pés enxuto. E ele separou de forma miraculosa, de forma milagrosa, as águas do rio. Passado o Rio Jordão, a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida foi uma cidade chamada Jericó. E é interessante, há uma curiosidade acerca de Jericó, que a cidade ela era cercada por muros. E os muros daquela cidade, elas tinham 7,5 de altura, de comprimento, e 7,5 metros de altura e 6 metros de espessura, de largura. E os soldados que montavam guarda em cima dos muros daquela cidade, eles poderiam ser vistos a quilômetros de distância. E Jericó era símbolo de poder e força militar. E os cananeus, os povos que viviam ali naquela região, a consideravam uma cidade invencível, imbatível. Mas também o nosso Deus, ele fez com que o povo conquistasse Jericó de forma extraordinária. Porém, teve uma recomendação na conquista de Jericó. O povo iria conquistar a cidade, iria derrotar a cidade, mas os despojos da cidade teriam que ser queimados juntamente com toda a cidade, salvo apenas o ouro, a prata e os vasos de bronze e de ferro que deveriam ser levados ao tesouro do Senhor. Agora começa a nossa mensagem. Essa ordem de não pegar dos despojos da cidade, de não pegar dos bens dos moradores da cidade, essa ordem que Deus deu, ela foi desobedecida. Um homem chamado Acã, que a gente leu no primeiro versículo do capítulo 7, ele tomou desses despojos e diante da próxima conquista, que era a cidade de Ai, aí eles foram, entra o tema da nossa mensagem, derrotados por causa do pecado. E essa história, ela está registrada, como a gente já falou inicialmente, nos capítulos 7 e 8 do livro de Josué, onde nós vamos, nesta noite, extrair alguns princípios destes capítulos, amém? E o primeiro princípio que nós aprendemos com os capítulos 7 e 8 do livro de Josué, o primeiro princípio que nós aprendemos é que todas as coisas,
Todas as coisas estão patentes ante os olhos de Deus. E cadê o slide? Dormiu no ponto. Mas vamos seguir. Vida que segue. Primeira coisa que a gente aprende é que todas as coisas estão patentes ante os olhos de Deus. E eu peço para você permanecer com a sua Bíblia aberta no capítulo 7, que é o capítulo inicial que a gente vai estar trabalhando. O capítulo 7, versículo 1, veja o que diz a palavra de Deus. Prevaricaram, nós vamos reler, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Interessante que Josué tinha falado para o povo, a ordem de Deus era de não pegar os despojos. Isso está registrado no capítulo 6, no capítulo anterior, nos versículos 17 ao 19. Com exceção, como já foi falado, do ouro, da prata e dos utensílios, que eram os vasos de bronze, de metal, né, de bronze e de ferro, que deveriam ser poupados para serem levados para o tabernáculo do Senhor. Acã, ele violou, Acã, ele transgrediu a ordem e se apossou dos despojos e os escondeu. Acã, ele achava que poderia esconder o seu ato de Deus. Ele escondeu das pessoas. As pessoas não estavam sabendo, mas ele não pôde esconder de Deus. Por isso que todas as coisas estão patentes, estão reveladas ante os olhos de Deus. Deus, ele viu que ele tinha se apossado do que ele não deveria, do que já tinha sido ordenado não tomar. Acã, ele foi discreto ante os olhos das pessoas que estavam em sua volta. Como uma ave de rapina, ágil e eficiente, que captura sua presa, Acã, ele de forma sorrateira, ele tomou dos despojos de Jericó. E tem um ditado que diz: nunca pense que está só, há sempre alguém ali observar. Pois bem, mesmo que não tenha ninguém nos observando, existe um Deus onisciente que conhece todas as coisas, onividente, que vê todas as coisas, que nos observa. No Salmo 139, os versículos 2 e 3, o salmista diz: de longe Deus entende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Nada ocultamos de Deus. Para Deus não há pecado secreto. Tudo que pensamos, preste atenção, tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que falamos, tudo que praticamos, de certo ou de errado, Deus, ele sabe. Nós enganamos as pessoas, nós usamos máscaras, nós usamos maquiagens que velam a nossa face ante as pessoas. Nós usamos indumentárias que nos deixam com uma boa aparência, mas diante de Deus, onisciente e onividente, nós estamos desnudados, nós estamos despidos, nós estamos de cara limpa. Ele vê todas as coisas. Deus conhece as nossas ações, mas ele vai muito além. Ele conhece as nossas motivações, as nossas intenções. E assim foi com Acã. Assim também é conosco. Todas as coisas, Acã achava que estava fazendo algo escondido. Todas as coisas estão patentes ante os olhos do nosso Deus. E uma segunda coisa que nós aprendemos desse capítulo 7, inicialmente, é que o pecado de um pode causar humilhação para toda a congregação. Veja o que diz os versículos 4 e 5 do capítulo 7. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai.
Os homens de Ai feriram deles uns 36, se referindo ao povo de Israel, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. É interessante que, embora a transgressão tenha sido cometida por um único homem, chamado Acã, todo o povo de Israel foi afetado. Detalhe, não culpado, mas sofreram as consequências. O pecado de Acã envolveu toda a congregação, toda a comunidade, não com culpa, repito, mas com consequências. O pecado de Acã fez com que 36 guerreiros fossem feridos e todo Israel fosse humilhado. Às vezes, nós achamos que o nosso pecado só diz respeito a nós mesmos, mas o nosso pecado atinge também outras pessoas. Vejam só, se nós roubamos algo, lesamos alguém. Se nós mentimos, enganamos alguém. Se nós adulteramos, traímos alguém. Se nós sentimos inveja, caluniamos alguém. Se nós fofocamos, difamamos alguém. E nossos pecados também afetam a comunidade que nós pertencemos, pois, por via de regra, o ato individual, o ato de um só, é associado ao grupo que ele está inserido, ao grupo que ele vive. E o nosso erro gera consequências negativas para esse grupo. Acã pecou e todo Israel sofreu as consequências do pecado de Acã. Foram derrotados na primeira batalha contra a cidade de Ai. Resultado, possíveis mortos e, com certeza, feridos e humilhados. Porque o pecado de um pode causar prejuízos para todo um grupo, toda uma comunidade, toda uma congregação. Nós podemos até pecar sozinhos, mas arrastamos muitos para sofrer as consequências dos nossos erros. E uma terceira coisa que nós aprendemos nesta noite, dentro desses capítulos, é a ter zelo e amor com o nome de Deus. No versículo 9 do capítulo 7, veja o que diz a palavra de Deus. Aqui nessa ocasião, no versículo 9 do capítulo 7, Josué está orando ao Senhor, depois da derrota em Ai. E ele fala, ouvindo isto, com relação à derrota que foi sofrido, que o povo de Israel sofreu, ouvindo isto, os cananeus, ele falando isso para Deus, e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Olha só, preste atenção nessa frase. E então, que farás ao teu grande nome? Josué ele falou isso na oração. A questão que Josué levanta aqui não é deles serem humilhados. A questão que Josué levanta aqui não é deles perecerem, deles serem derrotados. A questão aqui, essas coisas da derrota poderia até acontecer, seria lamentável, mas a grande questão que ele levanta aqui, que Josué levanta aqui, era o próprio nome de Deus, era o nome do Senhor, a reputação de Deus estava em jogo. Havia por parte de Josué uma preocupação pelo grande nome de Deus. E nós? Temos zelado o nome do nosso Deus? Como Igreja de Cristo, como a carta escrita de Cristo, lida e conhecida por todos os homens, como está lá descrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 2 e 3. Nós, como embaixadores, como representantes de Deus aqui na terra, nós temos zelado pelo nome do nosso Deus, ou temos maculado, ou temos manchado a reputação do nosso Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes desalinhadas com os propósitos de Deus. Tenhamos zelo e amor pelo nome do nosso Deus. Josué, ele orou
ele não orou, aliás, de forma egoísta. Josué, ele não orou com autocomiseração. Ah, Senhor, nós somos tão coitadinhos, fomos derrotados, fomos destruídos, estamos feridos, estamos humilhados. Não, a grande questão da oração, que ele coloca em xeque, é o nome do Senhor, a reputação de Deus. Seu zelo era pelo nome de Deus. Então, Deus responde à oração de Josué e diz que a derrota de Israel se deu porque havia pecado e transgressão no meio do povo, entre o povo. No versículo 11 do capítulo 7 diz que havia furto, mentira e desobediência. No versículo 12 do capítulo 7, Deus ainda diz: por causa do pecado de vocês foram vencidos por Ai, e se não for arrancado, e se não for desarraigado este mal de vós, não serei convosco. E aí Deus manda que o povo se santifique, no versículo 13 do capítulo 7. E Deus conduz, e também Deus direciona a Josué ao verdadeiro culpado de todo aquele mal causado a Israel. E isso se encontra nos versículos 14 a 19 do capítulo 7. E aí a gente aprende mais um outro princípio com essa passagem que nós estamos meditando nesta noite. E um quarto princípio que a gente aprende são os 3 passos da ruína. No versículo 20 e 21 do capítulo 7, diz o seguinte: respondeu Acã a Josué. Lembra que foi falado aqui que dos versículos 14 ao 19, Deus conduz Josué ao verdadeiro culpado, certo? Então aqui Acã está diante de Josué e de todo Israel. E ele respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E ele conta a história. Versículo 21. Prestem atenção aqui, nesse versículo 21, os 3 passos, as 3 etapas da ruína. Primeiro, quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, primeiro passo da ruína, ver. Ele viu aqueles bens, ele viu aquelas riquezas. E aí ele continua dizendo: cobicei-os, segundo passo da ruína, cobiça. Viu, cobiçou, terceiro passo, tomei-os, tomou. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aí teve a confissão de Acã perante Josué, perante todo o povo de Israel. E essa confissão de Acã nos revela 3 passos bastante conhecidos que levam à ruína: ver, cobiçar e pegar. É interessante que essas 3 etapas, ver, cobiçar e pegar, elas são repetidas, elas ocorrem nessa mesma ordem, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Eu gostaria que você acompanhasse. Veja o que diz Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher, primeiro passo da ruína, ver. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável, olha a cobiça, olha o desejo, olha a vontade, para dar entendimento, terceiro passo, tomou-lhe. Pegou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A mesma coisa, o modelo a não ser seguido, registrado ali no Éden, foi repetido na terra prometida e se repete nos nossos dias, no nosso meio. Ver, desejar, cobiçar e tomar. Acã, ele pecou ao embarcar na sua visão. Encheu os olhos, e aí ele embarcou naquela viagem da visão. Se entregar ao desejo, consumar, colocar em prática todo o projeto pecaminoso
que teve início no maior campo de batalha que o ser humano enfrenta, que é a mente. Por isso, há um ditado que diz: não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho. Ver esse primeiro passo, ver, não é pecado. Se eu pegar a direção da minha visão, tirar do que é errado e colocar na direção certa. Mas, se ao ver o que eu não devo ver, eu permaneço com os meus olhos fixos, firmes, postos naquilo que eu não deveria estar vendo, o que é que acontece? Eu dou asas à minha imaginação, eu dou asas ao desejo, eu dou asas à cobiça, e aí vou para o terceiro passo: me aposto do que é indevido, me aposto do que não deveria. Portanto, cuidado com os 3 passos que levam à ruína: ver, cobiçar e tomar. Esse foi o mal de Acã, e nós devemos cuidar para também não cair neste mal. E uma quinta coisa que nós aprendemos é que no quinto princípio, eu estudando esses textos, eu enumerei 10, mas eu disse: não vou fazer isso com a igreja, fazer a igreja me ouvir 10 pontos, não, e o tempo também não contribui para isso. Aí eu destaquei apenas 6, não se preocupe, a gente já está terminando, mas teria muito mais aqui a gente extrair. O quinto ponto, o quinto princípio que a gente aprende aqui nessa passagem é o salário do pecado. Veja o que diz o versículo 25 do capítulo 7. Disse Josué, isso depois da confissão de Acã: por que vos conturbaste? Falando para Acã: o Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel, olha só o salário do pecado, o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Dos versos 22 ao 24, anterior a esse que a gente leu, nos é informado que Josué enviou homens para pegar os despojos que estavam escondidos, os despojos roubados. Também pegou a família e todos os bens de Acã. É possível, presta atenção, não estou dizendo com certeza, estou dizendo que é possível que os familiares de Acã também tenham participado de algum modo do seu pecado, do seu crime, tenham sido cúmplices do seu pecado. E aí eles também sofreram a pena do seu pecado. Em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versos 2 e 5, havia um alerta, havia uma lei acerca disso, que diz o seguinte: quando no meio de ti, em algumas das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que ficar mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu conserto, versículo 5, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Havia prescrição na lei, havia uma prescrição de quem transpassar o conserto, a ordem do Senhor, seria morto. E o anúncio da lei, meus irmãos, o anúncio da lei é graça, nos alerta, nos adverte, é algo que nos revela, que nos mostra, que nos aponta. A lei é graça, e era sabido que para esse crime, para esse ato cometido, a pena era a morte. Mas Acã e os seus sabiam dessa verdade, sabiam desse mandamento, mas preferiram desobedecer. E nos nossos dias não é diferente. Em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Continua o mesmo salário. Se vivemos uma vida de desobediência, de prazer no pecado, pereceremos. A carta do irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 1, versículo 15, fala que o pecado, sendo consumado, gera a morte. Porém, o Senhor Jesus, o Deus que tomou forma humana, o Deus que se despiu da sua glória, o Deus que se fez servo, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5,
Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 10, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele sofreu a nossa pena. A nossa pena, Ele morreu a nossa morte. Ele cumpriu a exigência da lei. O que a lei exigia era a morte, e Ele cumpriu essa exigência. Mas esse mistério que nos é revelado, que foi revelado a nós, essa obra vicária, substituta, que Deus tomou o nosso lugar, essa obra que nos alcançou, ela não foi realizada para que nós permanecêssemos em pecado, mas para nós andarmos em novidade de vida, em obediência, em santificação. Acã, ele morreu porque o salário do pecado é a morte. E se nós vivermos uma vida de pecado, nós evidenciamos, nós estamos mostrando, nós estamos provando para as pessoas que o sacrifício vicário, que o sacrifício substituto do Senhor Jesus não nos alcançou se nós vivemos uma vida de pecado, no prazer no pecado, uma vida entregue no pecado. E em vez da vida eterna que nos é dada através da morte do Senhor Jesus, o que nós padeceremos a eterna perdição. Da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 8 e 9, veja o que diz, escute o que diz. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Não é uma coisa que a irmã Nédia está falando porque ela é malvadinha, não. É o Evangelho do Senhor Jesus, e é a palavra. E é porque Ele é justo. Ele é justo. Ele é santo. É um Deus que não suporta o pecado. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e a glória do seu poder. No Antigo e no Novo, o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, quer seja na lei, quer seja na graça, o salário do pecado é a morte. Mas existe um sexto ponto que nós extraímos, um sexto princípio que nós podemos extrair desta passagem. E agora a gente vai para o capítulo 8. E o sexto princípio é pecado expiado, vida com esperança. Antes da gente ler o versículo que a gente vai estar baseando aqui esse ponto, eu quero explicar sobre expiação. Expiação é a remissão, ou seja, o perdão, a clemência da culpa pelo cumprimento da pena. O ato pelo qual foi exigido para que o pecado fosse cancelado. Isso é expiação. E Cristo fez isso por nós. Assim, havendo a morte do pecador, houve assim o cumprimento da exigência da lei. A lei exige morte. E houve esse cumprimento da lei na pessoa do Senhor Jesus por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele substituiu o nosso lugar. Ele fez esse sacrifício vicário. Sacrifício no nosso lugar, sacrifício substituto. Acã, ele morreu. E naquela ocasião, o pecado foi expiado. Então, vida que seguiu ali na ocasião para o povo de Israel, com esperança. No capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te. E agora, sobe a Ai. O pecado foi expiado. A exigência da lei foi cumprida. A morte do pecador. Agora, dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei em tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Vida que segue. E aqui nós vemos o príncipe do exército do Senhor. Ele reassume o comando militar, Josué.
E o passado era passado. Josué, no comando do povo de Israel, segue então conquistando a terra que Deus prometeu. Pecado expiado, confiança e esperança restaurada. Dos versos 10 ao 29 do capítulo 8, Ai, a cidade de Ai, ela é totalmente destruída. E o povo de Israel vence mais essa batalha. E assim somos nós. Nosso pecado expiado por Cristo, nosso pecado expiado pelo Senhor Jesus, nós hoje temos vida com esperança. A esperança da Canaã celestial, a esperança da vida com Deus, a esperança da vida eterna. Amém? Essa história, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, ela termina ruim, termina sem esperança. Não, termina com esperança. Termina com esperança. E nós aprendemos nessa noite esses princípios dos capítulos 7 e 8 do livro de Josué. Aprendemos que o pecado, ele nunca está oculto ante os olhos de Deus. Nós aprendemos que podemos até pecar sozinhos, mas arrastamos muitos conosco para sofrer as consequências dos nossos pecados. Aprendemos também com Josué a sermos zelosos pelo nome de Deus. Aprendemos também os 3 passos, as 3 etapas da ruína que levou Acã a pecar: ver, cobiçar e pegar. Aprendemos também que o pecado gera morte, porque essa era a exigência da lei e continua sendo. Porém, no nosso caso, Cristo tomou o nosso lugar. Aprendemos também que o pecado expiado, a porta da esperança então se abre para nós. Aquele que aceita o sacrifício de Cristo pelo pecado, olha a vida com esperança e com segurança. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que aplique nos nossos corações esses ricos princípios da sua santa palavra. Amém?